vender a sua ideia de melhoria para o seu gestor. Por que eu trouxe esse tema, para vocês hoje? Provavelmente você já tenha passado por uma situação onde você foi apresentar, teve uma ideia de melhoria e foi apresentar essa ideia para o seu gestor. E no momento de apresentar, você foi super empolgado lá, olha, eu tenho uma ideia, a gente poderia implementar isso e aquilo. E o seu gestor olhar para você e falar, não sei se essa é uma boa ideia, não sei se faz sentido implementar ela nesse momento. Olha, bom, vamos pensar. E aí nesse momento te dá um estalo, você vai dizer, caramba, por que eu não trouxe a ideia mais estruturada para o meu gestor? Porque eu não vim com a ideia mais preparada, porque eu tenho certeza que se eu viesse com a ideia preparada, ele iria aprovar. Então, por isso que eu trouxe esse tema hoje para você. Porque você, por ser um profissional da área de melhoria contínua, um profissional que trabalha com melhorias e que precisa em algum momento vender uma ideia para o gestor, você precisa saber como se preparar, como estar realmente, ou seja, através de uma apresentação ou de uma conversa, mas como estar preparado para vender a sua ideia. E esse vender, quando eu falo, gente, é porque a todo momento você realiza uma venda, Quando você quer mostrar algo para alguém e você precisa desse apoio, você está sim realizando uma venda. Então você, como profissional que realiza melhorias, precisa estar bem preparado para isso. E aí, você vai transformar a sua ideia, algumas vezes, ela precisa talvez ser um pouquinho mais estruturada, um pequeno projeto. Não estou falando aqui, gente, de projeto de engenharia, não, um projeto de melhoria mesmo. Então, em alguns momentos, você precisa transformar isso. E para isso, você precisa estruturar a sua ideia. E você precisa ser muito convincente no momento de convencer alguém de vender essa ideia para que você tenha realmente esse apoio. Então você precisa utilizar de fatos, dados, informações que te deem essa base para que você consiga entregar, consiga vender essa sua ideia a alguém, ao seu gestor ou a quem for. Bom, mas para isso, então eu vou trazer para vocês algumas 3 perguntinhas antes para que você valide a sua ideia antes de fazer a venda para o seu gestor. Vamos lá! A primeira delas. Quais são os benefícios que você espera alcançar? Então faça esse check, se pergunte. Bom, eu tenho uma ideia de melhoria, eu tenho essa proposta, qual o benefício que eu pretendo alcançar com ela? E aí, gente, você precisa entender se você vai ter algum investimento, por mais que seja uma ideia de melhoria mais simples, mas você vai ter algum investimento em cima dela, sobre essa melhoria? Se sim, qual o retorno? Em quanto tempo você terá esse retorno? Faça uma conta super simples. Eu preciso da ajuda da controladoria? Tudo bem, fale com a controladoria. Mas aqui é só uma forma de você se preparar e deixar mais para que você realmente se convença de que a sua ideia ela é boa. Então, se esse retorno ele acontece dentro de 12 meses, faça, tá? Por quê? Porque como a gente está falando aqui, de uma melhoria mais simples, então pelo menos o retorno ele tem que vir dentro dos 12 meses. Já é um bom indício de que a sua melhoria é uma melhoria para ser aplicada. Mas nós estamos somente na primeira perguntinha. Agora a gente vai para a segunda pergunta. Qual indicador você vai atingir com a sua melhoria? E aqui tem uma dica. Quando você for fazer esse check para responder essas 3 perguntas e estiver na segunda pergunta, avalie se o indicador que você vai impactar é um indicador que afeta a meta do seu gestor. Gente, isso é quase a dica de ouro. Por quê? No momento que você vai realizar melhorias e essas melhorias vão impactar nas metas do seu gestor, você já tem meio caminho andado, porque o gestor se convence mais fácil de que você vai impactar de alguma forma na meta dele. Então, se atente a isso. Bárbara, mas a minha meta ela não está diretamente ligada, o meu objetivo da minha melhoria, diretamente ligada à meta do gestor. Mas tem algum outro indicador estratégico, que estratégico quando eu falo algum objetivo da área mesmo onde você trabalha, tem algum indicador que ele vai impactar? Se sim, pode continuar tranquilamente, pode executar a sua melhoria. E nós temos agora a terceira perguntinha do check, que é, temos pessoas com conhecimento para atuar nessa melhoria? Por que isso? Porque você precisa que as pessoas estejam capacitadas para executar.
Bom, as pessoas elas não estão capacitadas. Mas tem alguém, se caso você não possa fazer, né? Mas tem alguém da empresa que possa executar essa melhoria? Essa capacitação do grupo, do time que irá fazer a melhoria? Olha, procurei nos outros setores e tem alguém. Olha, ótimo, muito bom. Bárbara, não tem. Procurei nos outros setores, não tem ninguém que tenha esse conhecimento, né, que a gente vai aplicar. Por exemplo, pode ser um DMAIC, pode ser um Lean, pode ser um PDCA. Eu quero aplicar essa melhoria usando essas metodologias e não tem ninguém que conheça. Bom, aí você vai partir para uma consultoria externa. Você já sabe qual é essa consultoria? Você já sabe qual é o custo disso? Você precisa avaliar, tá? Então, fazendo essas 3 perguntinhas, caso você realmente tenha grandes benefícios com essa implementação, né? Tem um retorno sobre o investimento dentro de um ano, você tem um indicador que ele esteja linkado com a estratégia da área, ou então que afete diretamente a meta do seu gestor, e tenha também pessoas capacitadas para executar, ótimo, perfeito. Ali, isso vai te dar poder para que você realmente se convença de que a sua ideia é boa. Você vai dizer assim, cara, realmente eu avaliei, vale a pena. E você tem que ir para o seu gestor quando você for vender a ideia, pensando que aquela é a melhor ideia do mundo. Então você precisa se basear, né, se munir de fatos e dados e informações para que você entregue para o gestor aquela ideia maravilhosa, que ele perceba que você realmente está empolgado em fazer aquilo, mas essa empolgação ela veio de uma boa análise antes, foi do check que você fez, ok? Bom, feito isso então, vamos partir para a elaboração da apresentação da sua ideia para o gestor. Então agora você precisa realmente se munir de uma apresentação, né, bem visual, onde você tenha fatos, dados, informações sobre a sua ideia. Já vou te passar quais são as informações, só um pouquinho, e que ela seja objetiva e tenha foco, certo? Então a sua apresentação não precisa ser muito, não fique enchendo de um monte de slides, um monte de informações, não. Quais são as informações relevantes sobre a minha ideia que eu preciso mostrar para o meu gestor, certo? Bom, vamos lá. E aí, eu vou te passar 6 informações importantes que você precisa inserir dentro dessa apresentação. São 6 informações que vão te ajudar a convencer o seu gestor a apoiar a sua ideia, tá? Uma apresentação, gente, ela é composta, ela é uma história, né? É uma história onde ela tem um início, um meio e um final, tá? E você precisa passar uma mensagem em uma apresentação. Então, a apresentação da sua venda, ela ocorre da mesma forma. Você tem lá qual a sua ideia inicial, o que você quer implementar e quais os resultados que você irá ter. Então, você vai contar essa história para o seu gestor. E no final dessa história, você precisa trazer essa mensagem, né? Trazer o que você quer com aquela ideia ao implementá-la, certo? Agora eu vou passar para vocês quais são as 6 informações importantes que devem constar nessa apresentação. Primeiro, qual é a sua ideia? Insira de uma forma bem objetiva, mas de uma forma mais macro, qual é a ideia que você quer implementar, tá? Primeiro slide, onde você vai colocar, por exemplo, eu quero implementar a gestão da rotina no setor. Não tem nada de gestão da rotina que eu quero implementar. Então você coloca que você quer implementar a gestão da rotina no setor, quais são os benefícios? Olha, a gente vai ter melhor controle sobre os nossos indicadores, a gente vai ter mais controle sobre o processo, com essa gestão a gente pode atingir, né, os resultados. Essa é uma forma de você mostrar de forma macro e quais são esses objetivos. Outro exemplo, eu preciso implementar um sistema onde eu tenho um controle de peso no processo, né? Então você produz um determinado item, onde esse item ele tem um peso, né, de nominal, e você precisa atingir esse peso, e hoje é algo que não está legal dentro da linha, né? Você está tendo problemas com isso. O que você vai fazer? Você também vai colocar, olha, eu preciso colocar um sistema, ou um check, ou um controle de peso na linha, e os grandes benefícios é o controle, então não vou mais entregar produto, né, de graça para o cliente, que é o sobrepeso. Não vou entregar produto com um peso menor do que deveria, e por aí vai. Então coloquem qual é a ideia e quais são os grandes benefícios de implementar essa sua ideia. Aqui eu vou te ensinar um segredo. Você pode, eu não sei se você conhece, os gatilhos mentais.
Aqui você já pode utilizar 2 gatilhos mentais. Um deles é a prova social. O que seria isso? Você vai dizer para o seu gestor, olha, isso claro realmente se existir, né? Olha, as outras áreas já implementaram a gestão da rotina, as outras áreas já têm esse controle de processo, nós somos a única área hoje que não tem esse controle. Então, todo mundo quer fazer parte de um grupo, né? Todos querem fazer parte de uma sociedade, na empresa ninguém quer ficar de fora. Então, nesse momento, quando você utilizar esse gatilho mental, o seu gestor vai, poxa, é só na nossa área que a gente não tem. Então, eu acho que a gente tem que implementar mesmo. Ele já vai ficar com aquilo, sabe, na cabeça de, olha, só a gente que não tem, não sei. Eu acho que essa ideia dele é interessante, tá bom? Outro gatilho mental que você pode colocar é o gatilho da dificuldade. Então, você pode falar, olha, a gente tem muita dificuldade hoje em fazer a gestão da nossa rotina, ou nós temos muita dificuldade hoje de realmente fazer esse controle de peso no processo, né? E aí você, claro, gente, não é um momento para chorar, mas é um momento para você realmente expor as dores. E nesse momento você vai dizer, bom, mas se a gente implementar essa ideia, né, essa proposta, então a gente vai ter assim um grande benefício, isso vai ficar mais fácil, a equipe, né, vai estar mais engajada, e aí você coloca os benefícios de implementar. Então, aqui você já usou 2 gatilhos mentais. Não necessariamente que você tenha que usar os 2, mas são sugestões, use um ou outro, qual fizer mais sentido nesse momento para você. Existem alguns outros, mas esses são 2 que você já poderia utilizar aqui dentro da sua apresentação para o gestor, certo? Vamos lá para o segundo, então, né? Então, qual é a segunda informação que você precisa ter na sua apresentação? A segunda informação seria qual é a justificativa do porquê você quer implementar essa melhoria, essa sua ideia de melhoria. Bom, a sua ideia, ela tem alguma demanda, né? Surgiu de algum local, surgiu de algum problema que vocês têm no setor, ou surgiu de alguma dificuldade, ou surgiu também do planejamento estratégico, ou do desdobramento de metas. Então, pense de onde realmente você teve essa ideia, ela surgiu de algum lugar, né? Ela teve alguma demanda. De onde teve essa demanda? Caso naquele momento não teve uma demanda, o que você pode fazer? Você pode relacionar com algo da estratégia da área. Então, por exemplo, poxa, gestão da rotina, ai gente, não tem nada assim, eu vi aqui, eu entendi, né, que faz super sentido a gente vai ter grandes benefícios de ter essa gestão da rotina. Olha, mas essa gestão da rotina, pensa só, você está linkando com algum indicador estratégico, né? Então, dentro da gestão da rotina, você pode avaliar quais são os indicadores da área, ter lá na gestão da rotina, né? Avaliar com uma frequência diária, né? Quais são os principais indicadores, como eles estão em relação à sua meta. Então, você vai utilizar dessa sua base, né, para justificar a sua ideia. Então, pense nisso. Precisa estar linkado principalmente se for com a estratégia, já é um bom caminho, certo? Outra coisa, pode ser que venha alguma demanda nova. Então, foi identificado que você precisa implementar uma ISO na empresa, 9001, né? Ou, sei lá, 14001, 45, não sei. Alguma norma, alguma legislação. Também pode ter link com a sua ideia. Você precisa avaliar se ela tem ou não. Mas se ela tiver, também já é um bom argumento, né? Bom argumento para justificar o porquê de implementar a sua ideia, certo? E você também pode ter a relação de parceria. Então imaginem que a sua ideia ela vai de alguma forma afetar positivamente alguma outra gerência ou alguma outra diretoria. Olha que legal. O que vai acontecer? Você pode até você leva isso para o seu gestor. Olha, a gente vai implementar essa ideia. Se a gente implementar essa ideia, a gente vai impactar a área X, né? A gerência X, a gerência Y, outra diretoria. Imagina o quanto isso não é positivo, que a gente está tendo essa colaboração, tendo essa relação de parceria com a outra gerência. E é claro, vem de novo a questão de prova social, né? O seu gestor vai olhar, poxa, posso contribuir com outra área também, né? Primeiro que algumas outras áreas têm, eu não tenho, né? Ou as outras áreas não têm, mas isso que eu for fazer, essa melhoria que eu vou implementar, né, de quem está apresentando,
é uma melhoria que realmente vai impactar outra gerência, outra diretoria. Então, já é um grande ponto positivo. Então, na justificativa, né, da implementação da sua ideia, sempre traga isso. Traga a questão de ela faz, né, atende alguma demanda, né, ela alguma norma, ela tem uma relação de parceria com outra diretoria, né, então você tem que trazer o porquê de você realmente estar implementando. Por que eu te falo isso? Porque muitas vezes, quando você vai apresentar um projeto, eu não sei se você já passou por essa situação, onde o seu gestor pergunta, tá, mas por que você teve essa ideia? Imagina, aí você fica olhando pra ele. Ah, porque eu tive. Ah, porque eu achei que faz sentido. Gente, isso não é resposta. Precisa estar linkado com alguma demanda, tá bom? Vamos agora para a terceira informação. Qual é o seu objetivo ao implementar essa ideia? Então, aonde você pretende chegar, certo? O que você pretende atingir com ela? E esse objetivo, ele também precisa ter um indicador. Lembra que você avaliou lá atrás qual é o indicador que ele impacta? Traga ele para cá, para dentro do seu objetivo. Lembrando sempre que um objetivo, ele precisa ser específico, né? Você precisa estar ciente ou realmente o que você quer com aquela implementação daquela ideia, né? Qual o que você deseja obter, certo? Ela precisa ser mensurável. Então, todo projeto, toda ideia de melhoria, quando você for implementar, ela precisa ter o que você vai entregar, né? Então, precisa ser mensurável. E também atingível. Então, ou seja, você não pode sonhar que você quer algo, você precisa realmente, poxa, não, faz sentido. Essa sua meta, esse indicador, ele precisa ser relevante. Ele é relevante hoje para a área? Pensa o seguinte, por isso daquele check que eu te passei antes. Então você já viu da importância, você já viu do benefício, você já viu o quanto realmente vale a pena implementar. Então quando você vai trazer para cá, você já sabe que essa sua ideia ao ser implementada, ela é relevante hoje para o processo, certo? Vamos lá também temporal. Então, nesse seu objetivo, quando você for mostrar ele para o seu gestor, ele precisa ter um prazo. Quando você vai entregar esse seu objetivo, né? Então, você tem que saber quando que realmente, até quando você pretende atingir o objetivo, certo? Vamos lá, então, para a quarta informação. Qual é o cronograma, né? Em qual data você irá entregar o seu produto final, ou seja, o seu objetivo da sua ideia, né? Entregar a sua ideia implementada. E também, caso tenha algumas fases onde você vai entregar algumas partes ou alguns produtos, algo dentro da sua ideia de melhoria, você precisa trazer isso também. Então, vamos supor que você implemente um PDCA, tem as fases. Você vai lá e coloca, então, em que momento, em que data que você vai entregar cada fase, ok? Também mostre, né, tanto o final quanto as fases, e você já pode trazer aqui, bom, olha só, aí tem outra dica. Eu não só vou entregar a minha ideia no final, mas como durante a minha ideia, né, ao implementá-la, ao estar implementando, eu vou trazer essas entregas intermediárias, eu vou trazer esses produtos nessas datas. Então o gestor, ele tem ciência de que a todo momento você vai estar realizando uma entrega. Isso também é um grande benefício para você. Saiba usar. Vamos lá na quinta informação, o time que irá participar. Então você precisa pensar quais são as pessoas realmente que você vai trazer em relação à sua área e alguma outra área. Então isso depende muito do projeto, mas eu sempre indico poucas pessoas dentro de um time. Por quê? Quando você convida muita gente, aí fica aquela coisa de alguns trabalham, outros não, né? Alguns ficam mais só de olhando. Então, para que realmente todos tenham essa participação, traga quem é o time, tanto o time da área como o time de outras áreas. Caso sejam de outras áreas, é interessante que antes de você vender a ideia, que você troque uma ideia com eles. Olha, como está a sua disponibilidade, né? Qual o tempo que você teria disponível caso você entrasse num outro projeto relevante, de outra diretoria. Então, já tem um pouco dessa noção dessa ideia quando você for mostrar para o seu gestor. E também, por último, quais são os recursos? Então, a sexta informação são quais os recursos necessários que você vai utilizar para implementar essa ideia. Por quê? Por mais simples que ela possa parecer, né, mesmo que seja uma ideia onde você vai fazer só não, né, porque é muita coisa, mas um PDCA, você precisa saber quais são os recursos.
Porque aquele momento você precisa mostrar isso para o gestor. Para ele comprar a sua ideia, ele precisa entender o que você precisa. Porque você não pode vender a ideia para o seu gestor e aí depois de um tempo, poxa, mas olha, eu vou precisar desse sistema. Olha, naquele momento, quando você me apresentou a ideia, você não tinha citado isso. Né? Isso é uma coisa importante, uma coisa que você deveria ter visto. Então, nesse momento, faça isso. Coloque o que você vai precisar. Você vai precisar de um sistema? Você vai precisar de só matéria de expediente? Você vai precisar, ou até mesmo, como a gente falou, uma consultoria, né? Contratar alguém em algum momento para fazer algum treinamento? Ou pagar um curso para alguém? Não sei. Todos os recursos que você precisar. Pense, sente, olhe bem o seu projeto. Quando você for implementá-lo, olha, quais recursos que eu vou utilizar dentro do meu projeto? De qualquer tipo de recurso, tá? Aqui a gente está falando de qualquer tipo. Precisou, você vai colocar aqui. Porque é nesse momento que você vai fazer essa negociação, certo? Feito isso, então, você já conhece o seu gestor, né? Então, você já colocou nessa apresentação as 6 informações importantes. Marque com ele o dia da apresentação. Aí, você precisa também ser estratégico, né? Qual é um bom dia para apresentar para ele? Um dia que você sabe que ele vai estar mais... Não vai marcar a reunião de apresentação num dia onde você tem a reunião do cheque do setor, ou né, uma reunião muito tensa. Marque, ou na véspera dessa reunião, porque o seu gestor vai estar com a cabeça lá naquela reunião, né? Naquela outra reunião. Então, marque em um dia que você realmente entenda que o gestor está mais light, mais tranquilo. Você sabe que o seu gestor tem bom humor de manhã, marca de manhã. Aí, nesse momento, você conhece o seu gestor, você precisa entender como ele é, para daí também usar isso a seu favor, certo? Um ponto importante, e aqui é outra dica. Gente, se prepare para as objeções. Então, se você, conhecendo o seu gestor, já sabe o que ele pode... Uma objeção é como se fosse uma desculpa de não implementar, ou algo que diga o seguinte, não, por causa disso eu acho que não faz sentido por causa disso. Então pense quais seriam as objeções que o seu gestor poderia passar para você quando você for fazer a apresentação. E aí você já vai se preparando para elas. Porque no momento que ele for falar algo, você vai dizer, não, olha só, pensei nesse ponto que você falou, eu havia pensado, então a gente pode fazer dessa forma. Ele vai ver que você se preparou, que realmente ele entende que aquela sua ideia é importante, porque você já avaliou todas as possíveis objeções que ele possa te passar. É mais ou menos daquela forma quando você vai apresentar para alguém algo e a pessoa fala, mas você poderia ter colocado, né, essa informação, e você diz, não, só um pouquinho, está no slide seguinte. Mais ou menos dessa forma. Então você avalie quais seriam as possíveis objeções. Claro que você não vai saber todas, mas você conhecendo o seu gestor fica mais fácil. Quais são as possíveis objeções que ele possa fazer quando você estiver fazendo a apresentação e se prepare para elas, certo? Porque se você tiver a sua ideia, que ela tem link com a estratégia, né, da área, do setor, com os objetivos do setor, que ele vai impactar, sua ideia vai impactar nas metas do seu gestor, olha só, e vai trazer ganhos relevantes, por que não implementar essa sua ideia? Não tem porquê. Então, a partir disso, né, a partir de você fazer uma boa apresentação, de acreditar que a sua ideia é a melhor ideia, de se preparar para isso, marcar a apresentação num dia que for interessante para você, né, e mostrar, ter todas essas objeções avaliadas, já guardadinhas, cara, não tem como o gestor não aprovar a sua ideia, né? E se caso ele realmente não aprovar, acreditar, entenda, pergunte a ele, né? Gente, aqui são sugestões. Pode ser que naquele momento ele diga, olha, nesse momento não faz sentido, em outro momento faz. Mas tente entender também com ele o porquê não é importante nesse momento, tá? Isso é importante você ter essa devolutiva. Mas eu acredito que não tenha erro, porque eu já fiz dessa forma, já testei e deu super certo, tá? E aí, é só entregar a caneta na mão dele e dizer o seguinte, tá aqui, ó, pode aprovar a ideia e a gente vai começar e realmente vai dar o resultado que a gente espera.